Integração regional. A integração regional, ela se relaciona com a união entre diferentes estados a fim de buscar uma criação de uma área de livre comércio, uma zona de livre circulação de pessoas, bens e capitais. Mas como isso começou e para que isso serve? Pois bem, com a internacionalização do direito, com a crescente interdependência entre os países eles sentem uma maior necessidade de se aproximarem, seja em âmbito global, seja em âmbito regional, principalmente no aspecto relacionado ao comércio internacional, que é algo muito importante para o crescimento da mercadoria de determinado estado. Então, a gente verifica que a integração regional, ela tem essa questão que pode ser em âmbito global, a gente tem como exemplo a Organização Mundial do Comércio, e também âmbito regional. No âmbito regional tem um facilitador, porque como os países estão próximos, eles conseguem ter maior sucesso em matéria de diminuição de tarifas, diminuição de barreiras alfandegárias, que não inclui meramente questões tributárias, mas às vezes questões sanitárias também, acesso aos países por meio de visto ou dispensa de visto. Então, o objetivo é justamente a erradicação paulatina de determinadas barreiras ao comércio. Então, a gente tem como pioneiro, em matéria de integração regional a chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, quando alguns países europeus se reuniram, dentre os quais a Alemanha Ocidental, Luxemburgo, se reuniram, e outros países europeus. Eles se reuniram e para poder ganhar algum destaque dentro do comércio internacional em um mundo que estava bipartido entre Estados Unidos e a extinta União Soviética. Claro, posteriormente, outras integrações foram surgindo, diversas, se destacando a União Europeia, diga-se de passagem, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ela é o embrião da União Europeia, que posteriormente se tornou a União Europeia nos moldes que é hoje. Temos o Mercosul, Mercado Comum do Sul, aqui no âmbito do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela está suspensa, e Comunidade Andina, como meros exemplos a respeito dessa integração regional. Agora, para alcançar a integração regional, é necessário o quê? Tratado internacional. Tá? Então a integração ela é elaborada, ela é formada por um tratado internacional que vai instituir aquela integração. Destaca-se que não necessariamente vai ser uma organização internacional. Às vezes a integração pode se dar apenas por mero tratado, como é o caso do NAFTA. O NAFTA não é uma organização internacional, mas um mero tratado internacional de integração regional, ao contrário do Mercosul, que é uma organização internacional que o Protocolo de Ouro Preto, em 1995, concedeu, inclusive, personalidade jurídica de direito internacional ao Mercosul com o poder de celebrar tratados. Então, a gente tem dentro da integração regional, algumas etapas que precisam ser cumpridas de acordo com a vontade dos estados, pois serão os próprios estados, membros dessa integração regional, que vão decidir qual o patamar, qual a amplitude de integração que eles querem alcançar. A primeira etapa é a chamada Zona de Livre Comércio. Na Zona de Livre Comércio, a busca é a livre circulação de bens e serviços. E aí já está suficiente, a primeira etapa. A segunda etapa é a união aduaneira, porque com a livre circulação de bens e serviços há possibilidade de haver um desequilíbrio em matéria tributária, especialmente no tocante ao imposto de importação. Então, para
diminuir esse desequilíbrio, é criado o que? A chamada tarifa externa comum, a TEC. O Mercosul, ele tinha o objetivo de quê? De criar um mercado comum, que é a terceira etapa da integração regional, que é o mercado comum. Entretanto, como o Mercosul não conseguiu sucesso em colocar a tarifa externa comum para a maioria dos produtos, e para que serviria essa TEC? Justamente para não trazer muita desigualdade entre os países do bloco em relação ao comércio internacional com países de fora do bloco. Como o Mercosul não conseguiu estabelecer a TEC para a maioria dos produtos, então permaneceu no âmbito da União Aduaneira, sendo a União Aduaneira imperfeita. A terceira etapa da integração regional é a fase do mercado comum, também conhecida como fase das liberdades, na qual produtos, bens, serviços, pessoas, capitais, tudo isso vai poder transitar com liberdade naquele bloco econômico. Então, por exemplo, pessoas poderão trabalhar em qualquer daqueles países, poderão estabelecer residência de forma facilitada. Então, a gente verifica que no mercado comum há uma maior liberdade, somado, é claro, aos benefícios das etapas anteriores, né? No caso, circulação de bens e serviços, há uma tarifa externa comum e agora com a parte da livre circulação de pessoas e capitais. A outra etapa, a quarta etapa, é a chamada União Monetária. Pela União Monetária, os países irão, dentro desse bloco, dessa integração regional, fazer a chamada moeda comum, como aconteceu em 2002 com a União Europeia, criando a chamada zona do euro, estabelecendo uma moeda comum para aqueles países que é o euro. Precisa que todos os países daquela integração regional adote essa moeda comum? Não. Diversos países da União Europeia não aceitaram, não aderiram ao euro. Por que não quiseram aderir ao euro? Porque quando um Estado adere à moeda comum, perde o poder de fixar unilateralmente o seu valor, a sua taxa de câmbio. E aí abre mão disso para quê? Para a integração. E aí, no caso, chegando ao patamar da União Monetária, é necessário que seja criado um banco comum, um banco central comum, que vai estabelecer a taxa de câmbio, que vai emitir a moeda, e aí assim poderá possibilitar a concretização da União Monetária. E por fim, a última etapa, que é o máximo e que só quem alcançou essa última etapa foi a União Europeia, é a união política. Então, pela união política, há o estabelecimento de instituições relevantes comunitárias, como, por exemplo, a criação de um tribunal europeu no âmbito da União Europeia, representação externa comum. Então, quem é que representa externamente a União Europeia? É a Comissão Europeia. Para passar de um patamar para o outro, obrigatoriamente, a integração regional tem que cumprir a etapa anterior. Então, não há possibilidade de uma integração que está na primeira fase, que é a zona de livre comércio, a etapa inicial, pular para a etapa de união política, ou então da união aduaneira passar do nada para a união monetária, ou seja, as etapas têm que ser cumpridas uma a uma para se alcançar o máximo da integração. Por que alguns estados até relutam em chegar à união política? Por que o Mercosul não teve o plano ambicioso de chegar a uma união política? Simples, porque a cada etapa da integração significa perda de soberania, ou seja, você avança um pouquinho na integração regional, você perde um pouco da soberania estatal. Então, por isso, nem todos os países estão interessados em participar de uma integração regional que tenha como ápice, a união política.
Então, é isso que a gente pode compreender a respeito da integração regional e da integração. E, gente, antes de concluir, um detalhe, tá? É importante destacar que a integração regional não necessariamente vai levar a uma integração ao direito comunitário, tá? A parte do direito comunitário, ele repousa na ideia de supranacionalidade, e a única organização supranacional com poder de se impor a todos os seus Estados-membros é justamente a União Europeia.